Você pode até não acreditar, mas há milhões de anos, o nosso planeta era governado por criaturas imensas, capazes de destruir uma cidade inteira. Eles poderiam estar vivos hoje, caso não tivessem sido extintos por motivos distintos. E se você acha que um Tiranossauro Rex era assustador, a verdade é que muitos outros animais extintos eram muito mais assustadores. Meu nome é Ivan Lima e eu vou contar para vocês os detalhes de alguns animais extintos que poderiam facilmente destruir o nosso mundo, segundo os cientistas. Bom, eu vou começar falando de dois animais que a gente já citou em outros vídeos aqui do canal: a cobra Titanoboa e o megalodon. Se o filme Anaconda assustou você, imagine conviver com um animal desses aqui na Terra. Nenhuma criatura causa mais medo nos humanos do que as cobras. Hoje, uma das maiores cobras é a piton real, com uma média de 7 metros. Em 2009, os arqueólogos fizeram uma descoberta chocante, onde compararam um fóssil de uma titanoboa com as formas e tamanhos das cobras modernas. Com a comparação, eles estimaram que a titanoboa atingia um comprimento de mais ou menos entre 12 a 15 metros e pesava mais de 1.000 quilos. Ou seja, essa é a maior cobra que já habitou o nosso planeta. Por ser uma descoberta recente, pouco se sabe sobre esse animal. Os especialistas acreditam que esse monstro viveu de 58 a 61 milhões de anos, na região onde hoje fica a Amazônia. Sua dieta geralmente consistia em crocodilos gigantes e tartarugas. Já o megalodon é uma enorme espécie de tubarão extinta, que se tornou uma das criaturas pré-históricas mais conhecidas, talvez perdendo apenas para o Tiranossauro Rex. O megalodon é de longe a maior espécie de tubarão que já habitou o nosso planeta. Ele podia chegar até os 18 metros de comprimento e pesar incríveis 60 toneladas. A única criatura grande o suficiente para alimentar o megalodon eram as baleias. Tanto que já encontraram fósseis de baleias que foram mordidas por um tubarão gigante, provavelmente o megalodon. Embora muitas pessoas gostem de imaginar encontros entre o megalodon e o Tiranossauro Rex, ou com répteis marinhos parecidos com dinossauros, a verdade é que megalodon surgiu muito depois da extinção de tais criaturas e também não foi visto vivo por nenhum ser humano. Mas vale lembrar que o megalodon morreu há cerca de 2,6 milhões de anos atrás. Isso significa que ele conviveu com algumas espécies de animais que existem hoje, como tartarugas marinhas gigantes, botos e, é claro, as baleias. Só para você ter uma noção do poder desse animal, a mordida do megalodon tem uma força de 10 toneladas, enquanto a do tubarão branco, o maior predador marinho da atualidade, chega a 1.100 quilos, 10 vezes menos do que o do megalodon. Já em relação ao maior vertebrado que viveu na Terra, temos o Arthropleura, um ser esquisito não só no nome, mas também na sua aparência. E o mais assustador era seu tamanho. O Arthropleura podia medir até 2,6 metros de comprimento e ter 50 centímetros de largura. Esse animal podia atingir proporções bem maiores do que a dos artrópodes atuais, principalmente por causa da maior quantidade de oxigênio na atmosfera daquela época, além da ausência de grandes predadores vertebrados terrestres. Seu corpo achatado era composto por 32 segmentos corporais, cada um com um par de pernas cada.
Já foram encontradas algumas pegadas fossilizadas desse animal, que aparecem como longas filas paralelas e mostram como esse animal se movimentava rápido, andando em zigue-zague pelo chão das florestas. E se você tem medo de crocodilo por causa do seu tamanho assustador, espere até ver os dois animais que eu vou mostrar agora. O primeiro é o Sarcosuchus, um predador gigantesco chamado de supercrocodilo, o que dá uma ideia do tamanho dessa criatura. Mas por mais louco que possa parecer, o Sarcosuchus não era tecnicamente um tipo de crocodilo. Na verdade, ele era um parente distante desses animais, sendo a principal diferença seu tamanho. Com quase 12 metros de comprimento, o Sarcosuchus tinha quase o dobro do comprimento do crocodilo de água salgada, o maior crocodilo que temos hoje. Ele também pesava cerca de 8 toneladas, o que significa que ele podia enfrentar quase todo animal que vivia na Terra. O outro é o Deinosuchus, também conhecido como crocodilo gigante. Atualmente, os crocodilos modernos são relíquias vivas dos dinossauros. Mas durante um bom tempo, os crocodilos caçavam e comiam os ditos dinossauros. O Deinosuchus é uma espécie extinta que viveu durante o período Cretáceo. O nome se traduz em crocodilo terrível em grego. Ele era extremamente maior do que qualquer crocodilo moderno e podia chegar até os 12 metros de comprimento e pesar 10 toneladas. E sua aparência geral era bastante semelhante aos seus parentes modernos, com grandes dentes robustos, feitos para esmagar as presas, e as costas, cobertas por placas. As principais presas desse animal eram os dinossauros, mas eles também se alimentavam de tartarugas marinhas, peixes, entre outras vítimas. A prova de que esse animal era um terrível predador foram os fósseis de um Albertosaurus. Esses espécimes apresentavam marcas de dentes de Deinosuchus e do Tirano Rex, o que significa que há uma grande chance de esses dois predadores ferozes travarem batalhas colossais. Entre os animais marinhos mais terríveis que existem, sem sombra de dúvida, o Megalodon é um dos mais conhecidos. Mas você já ouviu falar no Liopleurodonte? Os plesiosauros eram um grupo de répteis marinhos que surgiu e desapareceu quase ao mesmo tempo que os dinossauros. Entre eles, havia o Liopleurodonte, um monstro carnívoro que podia pesar mais de 1.500 quilos e chegar a 10 metros de comprimento. Extremamente agressivos, esses animais eram verdadeiros monstros marinhos, capazes de devorar facilmente alguns crocodilos que existem atualmente. Possivelmente, os ictiossauros eram seu principal alimento, junto com peixes e lulas, rastreando-os com seu olfato apurado e sua visão binocular. Embora os paleontólogos concordem que ele foi um temível predador dos mares jurássicos, alguns especialistas acreditam que o Liopleurodonte não foi tão grande como muitas vezes é referido. Mais de uma coisa todos concordam: ele faria um grande estrago no mundo caso ainda existisse. Aproveitando que estamos falando de animais marinhos, eu não poderia deixar de fora o Dunkleosteus, uma criatura que foi um dos maiores peixes que habitaram nosso planeta. Em vez de dentes, esses peixes possuíam 2 pares de placas ósseas afiadas, que formavam uma estrutura semelhante a um bico, e sua cabeça e corpo eram cercados por placas blindadas. Um dos maiores espécimes conhecidos encontrados tinha 10 metros de comprimento e pesava 4 toneladas. E ele não era muito exigente em relação à sua alimentação, hein? Especialistas acreditam que o Dunkleosteus comiam de tudo,
desde peixes até tubarões. E, em alguns casos, se alimentavam até da própria espécie. E parece que, às vezes, ele sofria com indigestão, já que foram encontrados fósseis com restos de peixes semidigeridos. Cientistas da Universidade de Chicago concluíram que o Dunkleosteus tinha a segunda mordida mais poderosa de todos os peixes. Esses animais gigantes, equipados com um tipo de armadura, foram extintos durante a transição do período Devoniano para o Carbonífero. No ar, também havia os perigos envolvendo animais pré-históricos. As aves de rapina sempre foram assustadoras. Felizmente, na atualidade, somos muito maiores que a maior águia existente. Porém, já existiram aves de rapina grandes o suficiente para se alimentar de um ser humano. A águia de Haast, por exemplo, vivia na ilha do sul de Nova Zelândia e foi a maior águia conhecida que existe, pesando quase 17 quilos e com envergadura de 3 metros. Sua presa consistia em pássaros parecidos com avestruz, que pesavam cerca de 130 quilos e eram incapazes de se defender da força e da velocidade do ataque dessas águias. As lendas, contadas pelos primeiros colonos e maores nativos, dizem que essas águias podiam pegar e devorar crianças com uma facilidade incrível. Porém, os primeiros colonizadores humanos na Nova Zelândia ajudaram a acabar com os pássaros dos quais essas aves se alimentavam, caçando-os até a extinção. A perda de sua presa natural fez com que a águia de Haast desaparecesse há cerca de 1.400 anos. Que viagem louca, não é? É isso, então. Eu me despeço por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!